lá no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, o capítulo é o de número 7, muito conhecido dos irmãos, essa narrativa bíblica. Você que está também nos acompanhando pelo YouTube, eu convido que você abra a sua Bíblia lá, no capítulo 7 do livro de 1 Samuel. Nós vamos ler 4 versículos apenas nesse momento e estaremos refletindo sobre esse texto, abordando um tema. Eu gosto sempre de dar um título à reflexão da noite, né? E hoje nós vamos ter essa oportunidade de receber do Senhor mais uma porção da sua palavra, né? O alimento da nossa alma, nosso ser. A gente vem para a igreja também para nos alimentar da palavra do nosso Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículos de 1 a 4. Creio que o texto vai ser projetado aí para quem não tem Bíblia, tá certo? E eu vou fazer a leitura aqui na versão RA, revista atualizada, que diz assim, irmãos: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dizia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos servirá, vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nós falamos contigo mais uma vez nesta noite, neste culto maravilhoso, na certeza, meu Pai, de que o Senhor está lá no céu intercedendo por nós, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração. Jesus, nós queremos nesta noite pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, através desta palavra, desse texto, dessa narrativa bíblica que nós acabamos de ler. Nós queremos tão somente, Senhor, ouvir a Tua voz nesse lugar. A Tua voz, para nós, ela transmite tranquilidade. A Tua voz falando aos nossos ouvidos, através do Teu Espírito, ela transmite aos nossos corações paz, alegria, regozijo, satisfação. E nós queremos pedir ao Senhor que a Tua voz seja compreendida por nós nesta noite, que o Teu Espírito nos oriente de tal forma que possamos interpretar a Tua palavra de uma maneira coerente, Senhor Deus. Que nós possamos meditar na Tua palavra e possamos aplicar para nossas vidas os ensinamentos que o Senhor já reservou para nós nesta noite. É a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para quem já leu o livro do profeta Samuel, os primeiros capítulos especificamente, nós vamos perceber que o povo de Deus não estava vivendo
da maneira que exigia o Senhor na sua lei. Os irmãos sabem, né? O primeiro capítulo começa falando da história de Ana. Ana orou ao Senhor e Deus ouviu sua oração. E Deus deu um filho para Ana, que se chamou Samuel. E ela pegou o filho e devolveu para Deus. Entregou para os sacerdotes, entregou para Eli cuidar. Depois desse episódio, irmãos, a gente vai vendo, no capítulo 2 em diante, que conta a história dos filhos de Eli e conta a história da situação que os filhos de Eli estavam vivendo naquele momento, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E essa história diz que os filhos de Eli não estavam vivendo em conformidade, em obediência à palavra de Deus, mesmo sendo os sacerdotes daquela época, que julgavam o povo, que aconselhavam o povo. E Eli, por diversas vezes, chamou a atenção dos seus filhos, pedindo para que eles se voltassem para o Senhor. Só que eles não se voltaram. E por consequência disso, o que é que aconteceu? Os filisteus vieram para a guerra com os filhos de Israel e eles venceram a guerra. Venceram a guerra. E nesta guerra, irmãos, os filhos de Eli morreram também. E, pasmem os irmãos, Eli também morreu. A gente vai já falar um pouquinho sobre isso aqui. E a presença de Deus, a glória de Deus, que era representada pela arca da aliança, também foi roubada pelos filisteus. Foi levada, foi tirada do meio do povo de Deus. Aí, meus irmãos, dentro dessa dinâmica que a gente vai já expor bem direitinho aqui para os irmãos, a gente vai conversar sobre isso nessa noite, meditar sobre isso nessa noite. Dentro dessa dinâmica, o povo se vê acuado agora sem a glória de Deus, sem os seus profetas, sem os seus sacerdotes, sem suas armas, sem a arca. Eles lamentam ao Senhor, eles clamam ao Senhor por misericórdia. Então nós vamos pensar hoje, meditar sobre isso, irmãos, sobre o lamento do povo de Deus, Há quem diga que o povo de Deus não se lamenta, né? Tem aqueles irmãos muito otimistas que dizem assim, não, pastor, para que está se lamentando da vida? Está certo. Nós não temos motivo para estar nos lamentando de nada não, porque nós já recebemos o melhor que Deus tinha para nos dar, que era a salvação em Cristo Jesus. Está certo. Só que tem aqueles irmãos que falam, às vezes, com um tom de ironia mesmo, sabe? A gente sabe que a pessoa não está vivendo bem, mas ela quer aparentar e dizer e demonstrar que está. E nem sempre, irmãos, é assim na nossa vida. Nem sempre é assim na nossa vida. O povo de Deus também lamenta. O povo de Deus também chora. O povo de Deus também peca. O povo de Deus também passa por dificuldades. O povo de Deus também fica sem a presença de Deus em alguns momentos da sua vida. Quando você escolhe, por exemplo, viver dissolutamente, desobedecendo ao Senhor. Quando você utiliza a sua capacidade de fazer as suas escolhas, quando você opta por ficar distante de Deus, Deus vai silenciar para você, ou se silenciar para você. E nós precisamos, irmãos, pensar sobre esse assunto. O povo de Deus também geme. O povo de Deus também é mole. O povo de Deus também é frouxo. Eu sou um frouxo desses. E tantos outros eu sei que são também. Então, nós somos esse ser humano vulnerável, esse ser humano que está sujeito
a erros, que está sujeito também a problemas emocionais, por exemplo, dificuldades na saúde, dói uma enfermidade. Esses dias que nós ficamos enfermos aqui em casa, foi muito doloroso. Minha esposa está sendo a última, né, da família que foi infectada por essa gripe diferente. Graças a Deus já está quase boa. A gente olha para nós mesmos e o pensamento que nós temos, até eu conversei com o irmão Luiz esses dias, é de que nós somos muito vulneráveis mesmo diante de uma enfermidade, né? A gente é muito frágil mesmo. E o povo de Deus, irmãos, não é esse super povo como as pessoas esperam de nós, esses super crentes. Tem pessoas que nos tratam como se nós fôssemos os super-heróis desta geração, né? Nos comparam como aqueles filmes de quadrinho, aquelas coisas que passam na televisão. Não, nós, irmãos, nós somos um ser frágil. Graças a Deus e a sua misericórdia, que o seu Espírito nos fortalece todos os dias e nos motiva a continuarmos de pé diante da dificuldade. Mas o povo de Deus também sofre. O povo de Deus também clama e também busca pelo Senhor e também faz suas lamentações a Deus. Meus irmãos, sempre que nós estamos vivendo numa situação boa, de bênção, né? Nós glorificamos o nome de Deus. Só que tem algumas pessoas que parece que paralisam na primeira bênção que Deus dá a ela. Se acomodam. E a gente sabe, meus irmãos, que a bênção de Deus, ela vem para todo mundo. Todos aqueles que obedecem a Ele, automaticamente Ele vai dando a nós aquilo que nós merecemos e aquilo que nós estamos preparados para receber. Nós suplicamos, nós clamamos, nós pedimos o Senhor nos dá a bênção, mas só que às vezes nós esquecemos de agradecer ao Senhor. E aí caímos no comodismo. Nós descansamos. Sabe por quê? Porque parece que nós estamos satisfeitos só com aquele benefício primeiro que Deus me deu. E quantas bênçãos Deus tem para nós. Aí o comodismo estraga a gente. Quando a gente cai no comodismo, a probabilidade, irmãos, de nós nos distanciarmos do Senhor. E tem muito crente acomodado. Muito crente acomodado. Nós estamos falando de povo de Deus mesmo. Tem o povo de Deus hoje na terra. A maioria, meus irmãos, eu não quero ser aqui muito pessimista, mas boa parte dos nossos irmãos e daqueles que se denominam o povo de Deus na terra, estão nesse ambiente, nessa zona do comodismo. Estão satisfeitos com a primeira bênção que receberam. Tá bom, eu já recebi a minha salvação, tá ótimo, eu sei que eu vou para o céu, eu sei que Cristo me encontrou, me salvou e o que me aguarda é a eternidade. Tem gente que se acomoda nesse ambiente e não faz mais nada. E quando nós passamos a viver assim, existe uma probabilidade tremenda, meus irmãos, de sermos afetados pelo nosso comodismo, né? De recebermos as consequências do nosso comodismo. O povo de Deus aqui estava nessa situação. Eles se acomodaram. Eles estavam vivendo, os sacerdotes estavam vivendo, irmãos, nesse ambiente do ativismo religioso hoje, que nós até escutamos muitas coisas sobre isso no Instagram hoje. O que é o ativismo religioso? Você já se acostumou com as práticas litúrgicas dos cultos.
O campo místico, você vai, você chora, você ora, você vem à igreja todo domingo, é um crente denominacional, mas é só isso mesmo. A sua vida se tornou religiosa. E você está muito bem, você está vivendo muito bem assim, certo? Então, quando a gente vive dessa forma, como estavam vivendo lá os filhos de Eli, Ofni e Finéias, né? Aí há um sério risco, você está correndo um sério risco de ser penalizado pela sua desobediência, pelo seu comodismo, certo? Penalizado em que sentido, irmãos? É a desobediência, no sentido da desobediência, certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da causa e do efeito, né? Então, paralisamos na primeira conquista, esquecemos de Deus, entramos na zona perigosa do comodismo, quando isso está ocorrendo conosco, e a probabilidade de sermos afetados por esse nosso comportamento é muito grande. Sabemos que a cada ato nosso de desobediência tem suas consequências. Eu lembro, meus irmãos, de uma frase de Spurgeon, que ele diz assim: se somos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Em tudo. Em tudo. Por isso que a nossa comunhão com Deus, a nossa obediência com Deus tem que nos fortalecer. Ela nos fortalece. Então, se você é fraco em todas as áreas da sua vida, é porque você não está sendo forte também na sua comunhão para com Deus. Spurgeon foi bem claro quando ele fala sobre esse assunto. Nós não podemos nos acomodar nas nossas fraquezas, meus irmãos, e acharmos que a nossa vida ela é construída apenas de uma conquista só. Nós temos que buscar cada vez mais conquistas. Nós temos que buscar cada vez mais no Senhor, testemunharmos daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Hoje nós testemunhamos aqui de uma bênção que o nosso irmão recebeu, uma bênção de Deus. Isso é testemunho. Isso é uma conquista que não vai parar por aí. O crente não pode se acomodar com a primeira bênção. Ele tem que estar buscando, ele tem que estar correndo a cada dia, obedecendo ao Senhor, para que o Senhor possa dar mais para ele e que ele possa ser mais útil para a obra dele aqui na terra, nas coisas concernentes ao seu reino. A nossa vida cristã, meus irmãos, ela é volúvel, ela é mudável, está em constante movimento. Ela se renova a cada manhã, como diz a palavra de Deus, lá em Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. E as suas misericórdias não têm fim. Todos os dias, Deus renova em nós as suas misericórdias. Imagine você se Deus agisse como nós agimos. Se Deus um dia dissesse: hoje eu não vou exercer misericórdia sobre a raça humana, estávamos fadados ao fracasso. Mas todo dia a Bíblia diz que Ele renova suas misericórdias para conosco, todos os dias. Aí nós acordamos respirando. Se Deus não fosse misericordioso, você não acordava. Você dormia e não acordava mais. Cessava o seu fôlego de vida. Mas Deus, pela sua graça, como diz o salmista, esse Deus que não dorme, é como o guarda de Israel que está cuidando de nós quando nós estamos dormindo. Por causa dessa misericórdia e desse amor, todos os dias nós acordamos bem. E é isso que nós observamos aqui. E a nossa vida cristã é do mesmo jeitinho, meus irmãos. Ela é volúvel, ela é mudável, ela é de movimento. Todos os dias nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente se aproxime mais de Deus. Uma oração, uma leitura da palavra, uma ação social, um exercício de compaixão e graça
para com alguém, outra pessoa. É assim que o crente tem que viver. Em constante mudança, em constante transformação, fazendo o que agrada o Senhor. Hoje, irmãos, nós estaremos aprendendo ensinamentos acerca desse assunto, desse texto que Deus nos deu, dessa narrativa bíblica que nós acabamos de ler. Quando nós chegamos na narrativa bíblica, meus irmãos, que é o que nós vamos agora tentar aqui refletir, meditar, né? Nós vamos ver que esse assunto aqui é o assunto dos capítulos. Os capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós paramos aqui no capítulo 7, porque é o texto que resume toda a história do lamento do povo de Deus naquela época, naquela circunstância, por conta da desobediência do povo de Deus, que relaxou, por conta do comodismo mesmo, certo? Por conta dessa brecha que o povo deu. Por isso, o povo lamentou, perdeu a presença de Deus, perdeu a arca, perderam os seus sacerdotes e perderam muitas coisas, porque a guerra aqui, meus irmãos, o texto fala que eles perderam muitos homens na guerra também. Foi um massacre, tudo por causa de um período de comodismo dentro do povo, um relaxamento, uma brecha que eles deram. Quando nós observamos o texto que nós lemos, irmãos, com o olhar clínico, nós vamos perceber, a princípio, que havia uma situação problemática no meio do povo de Deus. E logo vem a pergunta, que situação era essa? Eu já falei para os irmãos aqui. Que situação era essa? Quando nós olhamos lemos o versículo 2, do capítulo 7 que nós lemos, vai dizer assim, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quireate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O fato aqui, irmãos, e nós compreendemos isso, era que o povo de Deus estava sem a presença do Senhor há 20 anos, porque a arca representava a glória de Deus no meio do povo. Ou seja, tiraram do meio do povo aquilo que era de maior importância para eles, que era a arca de Deus, que era a presença de Deus. Por consequência da desobediência deles mesmos, do povo de Deus. Às vezes, irmãos, nós permitimos, mesmo na igreja, nós permitimos que o inimigo venha e roube de nós a presença de Deus. Pelos nossos atos, pelas nossas negligências, pelo nosso comodismo, pela nossa desobediência, meus irmãos. O inimigo vem e rouba de nós a alegria da salvação, como bem frisou o salmista lá no Salmo 51, quando ele pede para Deus devolver para ele, ou não retirar dele a alegria da salvação, a presença de Deus na vida dele. E eu creio que alguns irmãos aqui, que já se desviaram da fé, por algum motivo, passaram por isso na vida, de não sentir mais a presença de Deus. Quando você está vivendo aquele momento pecaminoso, que desagrada o Senhor. Então, irmãos, essa era a situação do povo aqui. Eles estavam lamentando porque há quase 20 anos, ou há 20 anos, diz o texto no versículo 2, que a presença de Deus não estava no meio deles. Essa era a situação do povo. Então o povo começa a fazer lamentações ao Senhor. O povo lamenta, o povo clama, o povo busca, o povo pede ao Senhor de novo. O povo chama Samuel para conversar acerca disso. E Samuel vai julgando o povo e exortando o povo e conduzindo o povo para essa direção de uma renovação espiritual, de um arrependimento sincero.
porque o problema estava instalado, irmãos. Os filisteus haviam roubado deles muitos homens, ceifado a vida de muitos homens, de muitos servos do Senhor daquela época, e também tinha levado dele os seus sacerdotes que eles tinham matado na guerra. Tinha morrido também o profeta Eli, e também, meus irmãos, eles tinham levado aquilo que era de mais precioso do povo de Deus, que era a presença de Deus no meio daquele povo. Irmãos, às vezes quando a gente olha para o nosso meio e vê algumas coisas não funcionando corretamente, a gente começa a clamar ao Senhor, porque alguma coisa não está certa no meio do povo de Deus. Todas as vezes que a nossa igreja dá uma travada, eu começo a fazer assembleia solene sozinho em casa, que é aquele tempo que a gente fica suplicando a Deus em voz baixa, clamando ao Senhor para que Deus limpe o seu povo, para que a sua obra continue volúvel, que a sua obra continue caminhando, continue funcionando na terra. Meus irmãos, sem a presença de Deus, que era a arca da aliança, o povo passa a se dirigir a Deus para que ele se volte para eles. No versículo 22 de 1 Samuel 4, a esposa de um dos sacerdotes que morreram, ela diz assim: e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a glória de Deus. O lamento de alguém que vê a presença de Deus saindo do meio do seu povo de origem. Isso, meus irmãos, é muito triste. Às vezes, quando a gente olha para uma pessoa que está se perdendo na fé, eu sinto esta mesma sensação que a mulher de um dos sacerdotes filhos de Eli falou aqui. Essa mesma sensação. Foi-se a presença de Deus da vida dessa pessoa. Tem aqueles irmãos que passaram anos na igreja, às vezes, no meio do povo de Deus, e quando eles saem, se desviam e se rebelam, né? Aquelas características de cristão, elas se revertem em um ser cruel, crítico, que persegue a igreja, que não quer mais conversa com Deus. É assim que acontece, meus irmãos. Muitas vezes é assim que acontece. E aí o nosso lamento é o mesmo da esposa de Finéias aqui, ou de Ofni, um dos dois aqui, meus irmãos, que ela clama e lamenta: foi-se a glória de Deus. E quando a gente peca, quando a gente desagrada ao Senhor, quando a gente está em pecado, quando a gente não consegue mudar a nossa vida, a gente tem esse sentimento de que a glória de Deus não está mais em nós. Que a glória de Deus foi-se, está distante de nós. Aí nós precisamos, irmãos, voltar e nos arrependermos, como Samuel falou aqui no capítulo 7, que a gente vai falar sobre o arrependimento daqui a pouco. Irmãos, quando nós chegamos no versículo 3 do capítulo 7, Samuel, ele exorta o povo ao arrependimento, que eu acabei de falar para os irmãos. Ele pede para o povo se preparar o coração para o Senhor. No versículo 3 vai dizer assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel exorta o povo agora a voltar-se para o Senhor. Para o Senhor. Para o Senhor. Demonstrando um arrependimento sincero. E a demonstração de arrependimento sincero
Samuel, ele coloca lá, ele impõe isso ao povo, ele pede isso ao povo. Sabe qual é a demonstração de vocês? Vocês querem mesmo que Deus volte para o meio de vocês e torne a agir no meio de vocês como agia antes? Aí ele diz, tira tudo que não pertence a Deus, tira tudo que não satisfaz a vontade de Deus, que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus, de dentro da tua casa, a superstição, os deuses estranhos, os santos, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tira de perto e adora somente a Ele. Foi isso que Samuel disse. E o povo, de tanto sofrer, de tanto se lamentar, o povo dá uma resposta eficaz a Samuel, no versículo de número 4, irmãos. O versículo de número 4 vai dizer assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, as estátuas, os deuses, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Só ao Senhor. Então os filhos de Israel se voltaram para o Senhor. Eles fazem um trato de tirar os deuses estranhos aqui, meus irmãos, do meio deles, e passaram a servir novamente só ao Senhor. Irmãos, nós adoramos a um único Deus verdadeiro. Só existe um Deus. Só existe um Cristo. Paulo diz, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Cristo é esse que nós servimos e adoramos. E quando nós estamos transferindo a nossa adoração para outras coisas, algo de errado não está algo de errado está acontecendo na nossa vida. Não está funcionando direito. E nós precisamos tirar de perto de nós tudo aquilo que nos distancia do Senhor, que faz de nós seres idólatras. Às vezes nós guardamos coisas, amuletos sagrados dentro de casa, e achamos e transferimos poder para estas coisas. Irmão, só existe poder em um Deus só. E Samuel disse aqui para o povo: enquanto vocês estiverem guardando dentro da casa de vocês monumentos, postes, estátuas que não servem para nada, vocês vão continuar perecendo. E a gente aprende aqui o que, irmãos? Que nós não devemos transferir a nossa fé em coisas. Nós devemos utilizar a nossa fé e voltar a nossa fé exclusivamente para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens, meus irmãos. Depois que a arca de Deus foi tomada pelos filisteus, está lá no capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver a arca sendo tomada ali. E os filhos de Eli, e depois que os filhos de Eli foram mortos, Ofni e Finéias, o povo percebe que ficaram sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem os seus sacerdotes. Só restava ao povo agora o lamento. O lamento. O lamento. É o que acontece com a gente. É o que acontece conosco. O texto diz assim, 1 Samuel 4, 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse. As novas são as notícias, viu, meus irmãos? Fugiu de diante dos filisteus. Israel fugiu de diante dos filisteus e houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. E a arca de Deus foi tomada, meus irmãos. Foi isso que aconteceu aqui. Tá? Os filhos de Eli, os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias,
foram mortos, a arca de Deus foi tomada, está aí o texto dizendo isso. E eles estavam agora sem a presença de Deus, que é o mais importante, sem as pessoas que julgavam o povo. Naquela época, quando a Bíblia fala julgar, era responsabilidade dos religiosos daquela época, né? Dos sacerdotes. Fazia parte da eclesiologia, né? O povo que dava as diretrizes. Aqui nesse contexto aqui também o povo ainda estava sendo julgado pelos juízes, os anciãos das tribos. Então, eles perderam os conselheiros deles. Então, agora o povo está sem a presença de Deus, que é a arca, sem os sacerdotes, sem Eli, que era o representante principal, porque o texto fala também que Eli morreu de uma queda, quebrou o pescoço, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso aqui. E o povo, então, o que faz? Eles lamentam. E eles procuram o Samuel. E Samuel começa a julgar o povo. E sabe como é que Samuel começa a julgar o povo? Dizendo, entendendo toda a situação, todo o problema. Dizendo assim, olha, agora vamos nos reunir aqui, irmãos, e vamos adorar ao Deus, voltar a adorar o Deus de Israel, o nosso Deus. Que nós perdemos para o nosso inimigo por causa do nosso relaxamento, por causa da nossa idolatria, porque nós passamos a adorar os Baalins, os Astarotes, a outras coisas e esquecemos de adorar a Ele. E Deus, irmãos, Ele não compartilha adoração com nada e nem ninguém, Ele disse isso. Deus, a adoração, Deus requer de nós adoração única e exclusiva. E nós, muitas vezes, nós estamos adorando as coisas que estão ao nosso derredor. Existem tipos de idolatria hoje, meus irmãos, que às vezes nós nem sabemos que é idolatria. O tempo que nós perdemos, muitas vezes, em um celular, em uma rede social, é um tipo de idolatria que nós não conseguimos mais nos desvencilhar disto, meus irmãos. E a gente precisa, no nome de Jesus, buscar adoração sincera para com o nosso Deus. Porque Ele disse que a adoração única deve ser dada exclusivamente para Ele. Depois de tudo isso, queridos, o povo chora, o povo lamenta, o povo busca a Samuel por uma solução. Essa era a situação do povo, esse era o problema instalado no meio do povo de Deus, e o povo de Deus lamenta. A pergunta que eu faço antes de aplicarmos o texto para nossas vidas, irmãos, será que nós, como povo de Deus, nós estamos vivendo de maneira que agrada ao Senhor verdadeiramente? Você já parou para pensar em uma parte dos seus problemas, se elas não estão atreladas à maneira em que você está adorando a Deus? Você já parou para refletir sobre isso? Às vezes eu olho para os meus problemas, para as minhas dificuldades, e na maioria das minhas análises sinceras, eu olho para dentro de mim e digo assim: Senhor Jesus, esse problema que eu estou passando não é culpa do Senhor, é culpa minha. Quantas vezes você já fez essa reflexão? Você orou assim? Você chorou diante de Deus e disse: Pai, eu sei que boa parte desses problemas que eu estou passando foi porque eu não vigiei nessa área da minha vida. Eu reconheço o meu pecado, Senhor. Eu preciso que o Senhor volte, que a tua presença volte para dentro de mim de novo, dentro do meu ser, para que eu possa reagir diante dos meus dilemas do dia a dia, das minhas dificuldades, dos meus problemas que eu encaro todos os dias. Nós queremos muito de Deus, mas nós nos doamos pouco, nós fazemos
pouco. A presença de Deus muitas vezes não é maciça dentro de nós, irmãos. Aí nós queremos a bênção, nós queremos o milagre, nós queremos os benefícios desse evangelho, mas eu não faço por onde? Essa reflexão tem que ser feita no âmbito de nós, o povo de Deus. A gente precisa parar um pouco. Por que não está desenvolvendo a minha vida em casa, no relacionamento conjugal? Por que eu na igreja, eu estou estático, eu não estou produzindo, eu não estou me envolvendo? Por que algumas coisas na minha vida não estão acontecendo? Se a presença de Deus está dentro de mim, às vezes você pode se auto-burlar, irmão. Não sei nem se existe essa palavra, mas eu criei hoje de novo. Burlar o seu sistema espiritual cristão. Você pode, vou modificar aqui, você pode estar se enganando sozinho, achando que a presença de Deus está em você, mas não está, porque você não está permitindo. Aí você olha para um lado, é uma tragédia, você olha para o outro, é uma enfermidade, você olha para o outro, é um câncer, é uma pilha de dívidas, olha para o outro lugar. A presença de Deus, você está dizendo, eu tenho a presença de Deus, Senhor, mas por que não está acontecendo? Isso responde muitas coisas. Às vezes, quando algumas pessoas me procuram para aconselhamento, a vontade que eu tenho, pelo comportamento e pela vivência que eu tenho com as minhas ovelhas, é dizer assim, irmão, mude isso, pare de pecar nisso aqui, obedeça a Deus nisso aqui, você está fazendo isso aqui, a vontade que eu tenho de fazer é isso aí, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque você sabe que você mesmo está se burlando, você mesmo está se condenando, se enganando, porque só quem sabe o que faz e os erros que comete somos nós mesmos. Olhe para você em espírito e veja quem você é por dentro, o que você faz, faça essa introspecção, olhe dentro mesmo, no seu íntimo, eu estou agindo em comum acordo com aquilo que Deus pediu para que eu agisse e fizesse e obedecesse? É isso que eu tenho que fazer. E parar de estar apontando o erro dos outros, e parar de estar vendo os filisteus que levaram a arca, falando mal. Foi negligência do povo, foi negligência nossa. Às vezes o problema é negligência minha. Bate seu pezinho no chão, quebrante seu coração e reconheça, meu irmão e minha irmã, que muitas coisas que você passa na vida é por conta sua. A única pessoa que pode mudar e transformar a sua vida, além de Jesus Cristo de Nazaré, é você mesmo. Eu tenho dito para minha esposa em casa, falado muito sobre isso. Eu digo, minha filha, eu não consigo mudar a vida de fulano. Por quê? Porque ele não quer. Porque ela não quer. Porque se quisesse, irmão e irmã, você mudava. Você se conhece. Você sabe quem é você. Nós sabemos quem nós somos por dentro. É você mesmo. O pastor aconselha, o pastor ensina, mas de 100% das coisas que o pastor ensina, você faz 10. Quando muito faz. Eu dou conselho aqui, irmão, faça isso não, meu filho, não compre isso aí não. Isso aí vai dar problema para você. Quando de repente chega o irmão com um carro aí. Eu disse que você não comprasse, filhinho. Pastor, empurra aqui. Aí eu digo, meu Deus, Senhor, me dá um espírito pacífico. Porque a gente aconselha, a gente fala, a gente já viveu, tivemos experiências negativas, a gente aconselha, mas o abençoado, a abençoada vai lá e não faz um terço do que a gente pede. Aí, o problema, às vezes, não é criado por Jesus, não é criado pelo diabo. Muitas das culpas que nós colocamos no diabo, ele não tem culpa nenhuma. Eu vou até em defesa dele, às vezes.
Alguém foi o diabo, foi não, meu filho, foi você. Você foi porque quis. O diabo prepara o caminho, né? Ele coloca ali o cheiro, ele coloca uma sensação de prazer instável. Você vai lá e decide, prova ou não prova, cheiro ou não cheiro, vou ou não vou. É você, sou eu. E a gente precisa parar um pouco e analisar o porquê que eu estou vivendo assim. Por quê? Será que falta alguma coisa que eu preciso melhorar? E eu entro na aplicação, irmãos, pensando sobre isso. Toda vez que o pecado, primeira coisa, que o pecado exerce o comando na nossa vida, há lamento e dor. Há lamento e dor. Eu tenho conversado com muita gente esses últimos dias aqui, da nossa igreja e de fora da nossa igreja. Essa semana eu disse para minha mulher, minha filha, eu acho que eu não sei o que eu vou fazer para poder dar suporte a esse povo todo. Estou pensando até em montar um local aqui para receber o povo, porque eu recebi muita gente essa semana aqui na igreja, para aconselhamento. E a maioria das pessoas que nos procura para aconselhamento, irmãos, estão envoltos a isso aqui, ó. Toda vez que o pecado exerce o comando, assume as rédeas da nossa vida, há dor e lamento e sofrimento. As pessoas chegam, pastor, muitas delas são pessoas que são crentes, desviadas, estão fora porque cederam para o pecado passou a dominá-la novamente, aí a presença de Deus fica distante, a pessoa chega quebrantada, arrependida, querendo mudar. Mas só que estas pessoas, elas chegam chorando, lamentando. E nós recebemos para tentar dar um norte para que essa pessoa se volte para o Senhor novamente. Nós não julgamos, não é do nosso interesse fazer acusações diretas para a pessoa que nos procura doentes, magoadas consigo mesmas, querendo o arrependimento. Nós não tratamos a pessoa dessa forma, de fazer mais julgamentos ainda, né? Nós procuramos elevar a autoestima dessa pessoa, nós procuramos colocar essa pessoa no prumo de novo e no caminho que ela nunca deveria ter saído, mas a maioria delas chegam se lamentando, chorando, porque em algum momento ela deu brecha. Tem uma frase de um puritano, eu já até citei ela aqui, eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim: primeiro a pessoa comete o pecado, depois a pessoa esconde o pecado e depois ela se gaba do pecado. Olha, essa frase é uma verdade, irmãos, nas nossas vidas. Primeiro a gente comete o pecado, depois a gente começa a esconder o pecado debaixo do tapete, depois a gente se acomoda com o pecado. E sabe o que acontece depois? A gente fica se gabando do pecado. Eu já vi pessoas no meio do povo de Deus se gabando do pecado. Diz assim, eu me arrependo do que eu fiz e tal, eu tive 10 mulheres. Aí eu não me arrependo, naquele momento foi um tempo bom demais. Aí eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente fica se gabando do pecado. Eu tenho nojo do pecado, irmãos. Eu não gosto nem de falar dos pecados que eu cometi na minha vida. Eu não gosto, porque isso não presta, isso não faz bem, quanto mais se gabar. E tem gente que está cometendo pecado, escondendo pecado e se gabando. Ah, pastor, todo mundo faz. Você não é todo mundo, filho. Eu tenho dito aqui. Ah, pastor, mas você não, meu filho. Você não, minha filha. Em nome de Jesus, você é diferente. Você é de Deus, você não nasceu para pecar. Você nasceu para glorificar a Deus e testemunhar dele e do amor de Jesus. Você não nasceu para estar que nem os outros aí, pecando e se gabando do pecado, não. Você não é melhor do que ninguém. Você é servo de Cristo, você está aqui para testemunhar e fazer a vontade de Jesus como povo de Deus na terra. Foi o que aconteceu aqui, irmãos, com os filhos de Eli, no contexto do texto que nós lemos aqui em 1 Samuel 2,17. Eles estavam pecando, irmãos,
Diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque eles desprezaram a oferta do Senhor. Os pecados dos servos de Deus, dos sacerdotes do Senhor, era muito grande. Está denunciando aqui Samuel, em 1 Samuel 2,17. O pecado dos filhos de Eli era visível aos olhos de todos, ao ponto de seu pai repreendê-los, em 1 Samuel 2, 22 e 23. Lá o texto vai estar dizendo assim, irmãos: era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento, mau testemunho, o mau procedimento que às vezes, irmãos, nós escutamos de pessoas que estão no meio do povo de Deus na nossa cidade. Mau testemunho, mau procedimento. Pessoas que se dizem crentes na igreja, mas estão adulterando, como os filhos de Eli aqui, estão pegando as mulheres do templo, muitas vezes fazendo coisas erradas, e aí, visivelmente, elas conseguem ainda dar desculpas, mesmo o pecado sendo visível, claro, ao ponto de Eli, seu próprio pai, corrigi-los. Pecado inserido no meio do povo de Deus, paralisa a igreja, paralisa o povo é penalizado, o povo perde a guerra, o povo perde a presença de Deus por causa da consequência do pecado no meio do seu povo. Irmãos, o pecado sem demonstrar arrependimento é uma zona de perigo muito grande. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Irmãos, diz assim o texto: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Aí ele diz assim: entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Isso aqui é ali, continuando falando para os filhos, né? Entretanto, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. A partir de agora, eles estavam na mão do Deus irado, como nós aprendemos na Bíblia. Você fica assim: mas Deus se ira? Deus é amor, mas Deus também é justiça, irmãos. O Senhor estava agora, eles estavam com um problema sério com o Senhor. Ofne e Finéias aqui. O Senhor queria matar. A causa dos nossos sofrimentos, meus irmãos, e dos nossos lamentos é por causa dos nossos pecados, muitas vezes, que não conseguimos nos libertar. E a recomendação bíblica está lá em Romanos 6,14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre nós, ou sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus, da graça de Jesus. O conselho aqui, irmãos, para a igreja, para todos nós que somos o povo de Deus aqui na terra, é que o pecado não pode exercer domínio sobre nós. Se ele está exercendo domínio sobre você, entenda, você está correndo muito perigo, porque todo pecado tem suas consequências, meus irmãos, e você precisa melhorar. Romanos 6,6, voltando um pouquinho, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, esse corpo do pecado, né, seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Nosso corpo, irmãos, em Cristo Jesus, nosso corpo de pecado, ele foi crucificado na cruz também, com Cristo, que perdoa os nossos pecados. Eu, como um novo homem, uma nova criatura, eu não posso mais viver pecando, porque o meu pecado foi crucificado com Cristo. Então, guarde essa lição para a sua vida,
meu amado irmão e minha amada irmã. Toda vez que o pecado exerce comando na nossa vida, há lamento e dor e sofrimento no meio do povo. Segunda coisa, nós não podemos ignorar os feitos do pecado em nossa vida. Não podemos ignorar. Existe uma teoria, né? E nós usamos muito quando estamos estudando, de Newton, Isaac Newton, que diz assim: a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. A toda ação há uma reação oposta e intensa de igual intensidade. O que é que, dentro do que nós estamos meditando aqui, irmãos, que nós não podemos ignorar os efeitos do pecado na nossa vida? Entenda que cada ação pecaminosa nossa tem uma reação oposta, com bastante intensidade. Há quem diga que, a Bíblia fala isso, né, que o diabo ele seduz, engana, você peca e depois você morre. Uma reação oposta com bastante intensidade. Você morre para Deus e você pode morrer também aqui fisicamente no pecado se você continuar fazendo as atrocidades que você sabe que não é para fazer. A Bíblia diz que uma vez que o pecado entrou no mundo, a morte também passou a existir. Então, a reação ao pecado, irmãos, é a morte, com bastante intensidade. Então, quando nós agimos dentro desse ambiente, quando nós pecamos, o que você vai ter de volta são consequências intensas e terríveis do seu pecado. O que é que nós aconselhamos? Pare de pecar. Pare de desobedecer a Deus. Comece obedecendo nas pequenas coisas. Seja fiel, pague o preço. Carregue a cruz de Jesus. Há quem diga, meus irmãos, que o que você faz volta para você. Eu já vi os antigos falando isso, né? Tudo que você faz, se volta para você. Por isso que o pessoal aconselha a gente fazer, faça o bem, porque quem faz o bem, sempre o bem, né? Volta, né? Essa via. Então, da ação e da reação. Faça o bem, que você recebe o bem. E a Bíblia diz mais, que quando nós fazemos o bem, quem nos retribui com o bem é o dono de toda a bondade, que é o nosso Deus. Não é o ser humano, não. Porque o ser humano, ele decepciona. A gente faz o bem, depois ele faz o mal a gente. Mas só que o bem que nós fizemos para ele, que recompensa nós, diz a palavra, é o nosso Deus. Essa ação, essa atitude, essa predisposição de ir, exercer de compaixão e fazer o bem para com outrem, irmãos, quem retribui é Deus. É por isso que Jesus ensina: ame o inimigo, meu filho. Mas quem ama o inimigo, Senhor? Quem ama o inimigo, que não gosta da gente, que nos persegue? Jesus está dizendo: ama ele, quem vai retribuir sou eu. Agora, se você odiar o seu inimigo, se você não quiser ir perto de você, nem orar por ele, qual o retorno que nós vamos ter disso? Se Jesus disse para a gente fazer sem olhar. Sem olhar. A recompensa, irmãos, ela vem do Senhor. Então, foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Desculpa. Eles ignoraram os pecados que cometiam. Por conta disso, foram mortos na guerra contra os filisteus. Está lá em 1 Samuel 3,11, que nós já lemos aqui. Eles foram mortos, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Como se não bastasse ali também, né, quando soube da notícia que seus filhos tinham morrido e que a arca tinha sido levada, da morte dos seus dois filhos, né, ele caiu e quebrou o pescoço. Está lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17 e 18. O irmão vai projetar aí para você fazer a leitura aí, certo?
1 Samuel, capítulo 4, 17 e 18, diz assim: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, né? E também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. 18. A fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli, né, da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel por 40 anos. As consequências do pecado desse povo. O resultado de ignorarmos o pecado pode sim, irmãos, provocar consequências catastróficas na nossa vida. Por isso nós precisamos mudar essa nossa rotina de pecado, né? Se fala muito hoje de sermos a melhor versão de nós mesmos. Quem nunca postou essa frase no Instagram? Até eu, dia desse, postei. Seja a sua melhor versão. Certo? Seja a sua melhor versão todos os dias em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Fuja do pecado o quanto antes. O quanto antes. Sejamos, irmãos, a nossa melhor versão em Cristo todos os dias. Nós precisamos parar de ignorar o pecado, meus queridos irmãos, porque o pecado traz sim suas consequências. Não ignore e se arrependa logo e não deixe para depois. Tiago 1,15 vai dizer: o pecado, depois de ser consumado, gera a morte, ou a cobiça, né? Que é a mesma coisa do pecado, gera a morte. Tem suas consequências. Por isso que o conselho que nós damos é que você pare de pecar e não ignore o pecado. Tem gente ignorando, às vezes a gente fala de coisa séria aqui, os irmãos estão brincando. Eu pare de brincar, meu filho, em nome de Jesus, leva a sério uma coisa séria. A pessoa já está tão acostumada que leva a pagode um pecado que tem que ser consertado. Tem coisas que a gente não é para brincar, não. Nós não podemos estar brincando com o pecado. Eu falei para um pastor amigo meu esses dias que veio aqui em casa tomar um café, que tem muita gente dizendo que é dominador de capeta. Onde é que ninguém domina o diabo aqui, gente? Nós não temos poder para dominar o diabo, não. Tem muita gente nas nossas igrejas dizendo: o diabo está debaixo da planta do meu pé e eu já declarei em nome de Jesus que ele fica lá. Isso é brincar com coisa que não presta, irmãos. Isso é fazer carinho ao diabo. Claro que sim, nós temos autoridade para expelir os demônios com fé, mas não é de qualquer jeito, não. Não é com brincadeira como o povo está fazendo aí, não. O negócio é muito sério. É muito sério. Enquanto nós estamos se enganando, burlando o nosso próprio sistema, como já falei aqui, o diabo está atuando na nossa vida de uma forma bem sorrateira, querendo tragar e destruir você, que a Bíblia fala isso. Então nós precisamos acordar enquanto há tempo. Não ignore o pecado. Se é para corrigir, meu irmão, procure, se interesse, faça alguma coisa, salve a sua vida, a sua família. Pare de se enganar. Pare de estar achando que a vida se resume só nisso. Você vai se auto-enganando, você vai se frustrando muitas vezes com a vida cristã por conta disso. Porque você espera muito, mas só que você não faz muito, mas espera muito. Você quer receber muito. Às vezes o povo aqui me cobra muito disso. Pastor, a gente precisa, certo? E eu sempre digo: coloca o joelho no chão, irmão. Em nome de Jesus, vamos orar, que é Deus que dá. Então, queridos, ignore não, tá? Não ignore o pecado, não. Não se acostume com ele, não. Tira ele do meio de você, do meio da igreja. Nós somos o povo de Deus hoje. Porque se a gente ficar ignorando, irmãos, se nós ficarmos ignorando sempre o pecado, uma hora ou outra, a gente fala aqui, a conta vai chegar. Aí é só lamento, choro e dor no meio do povo de Deus. Irmãos, sinceramente,
Quando eu vejo muitos problemas generalizados no mesmo âmbito na igreja, eu fico pensando nesse assunto aqui. O lamento generalizado é a falta, é a ausência de Deus na nossa vida. As prioridades não são aquelas que nós às vezes falamos da boca para fora. Não são. Na prática, nós agimos totalmente o oposto. E a gente vai enganando, pensando que está enganando o pastor, a Deus. Não engana, não. É ignorar o pecado. É ignorar o pecado. Nós estamos numa fase, irmãos, que todo mundo fica doente para vir para a igreja. Só para a igreja. Eu fico zangado, irmãos. Porque eu disse, daqui a pouco ainda posta. Não posta não, que o pastor vê, aí o pastor sabe. Hoje eu não vou para a igreja. Mas 30 minutos depois está lá não sei aonde. Às vezes tomando banho na praia. Minha melhor versão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E tem prazer de compartilhar nas redes sociais. E eu vou dizer que pensa, o pessoal diz assim, pastor, os irmãos estão fofocando de mim. Não. Vai culpar o WhatsApp e o Instagram lá. Não foi os irmãos, não. Eu vi. A gente vê muitas coisas assim, irmãos. Às vezes, a gente está lá no hospital. Agora, amanhã, eu já estou lá em Fortaleza, no shopping, fazendo compra e um sorriso. Eu não fui para a igreja, pastor, porque eu estava com dor. Eu não fui para a igreja porque eu tinha isso e aquilo. Nós estamos ignorando alguns comandos naturais, que era para ser prioridade na nossa vida. Estamos nos acostumando com isso. E aí a gente vai viver. Vai vivendo. E vai vivendo. Como a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Levar para onde? Levar para onde? É a pergunta que nós fazemos. Levar para onde? Para onde é que a vida está te levando? Para onde é? Você não para de dar desculpa e mentir para os outros. Para onde é que vai levar essa vida nossa? Para onde é? Meus irmãos, eu tenho dito para alguns irmãos aqui, irmão, pare de dar desculpa, então fale a verdade. Fale a verdade. Diga assim, eu não vim porque eu não quis vir. É melhor. É melhor. Eu escuto muito de alguns irmãos falarem assim na minha cara mesmo. Eu não gosto não, mas eu tenho que escutar a sinceridade do irmão. Eu não vou mais porque eu não quero ir, pastor. Uma vez eu conversando com o irmão sobre a reunião dos homens, eu não vou mais porque eu não estou afim não. Amém, se você não está afim, irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus, eu vou orar para Deus agora resolver seu problema. Mas eu não pergunto mais, se não está afim, não está afim. E pronto. Não vai porque não quer. E pronto, é melhor do que a gente ficar, não vou porque começa tarde, eu não vou porque o irmão só fala disso, eu não vou falar a verdade, eu não vou porque eu não quero, eu não estou gostando, e pronto. E pronto. Não estou com raiva não, viu? Pronto. E pronto. É mais bonito. Não é, seu Luiz? É mais bonito. Porque a gente fica se enganando, ignorando as coisas que o diabo vai colocando na nossa cabeça, a gente vai se auto-iludindo, achando que nós estamos certos, estamos corretos. Terceiro e último, irmãos, eu termino aqui. O arrependimento quebra a barreira do tempo e restaura a vida de qualquer pecador perdido. O arrependimento. O arrependimento. Hoje eu me arrependo de ter sido um crente nó cego lá no passado. Não estava no meio do povo de Deus, mas era crente nó cego. Quando eu não queria uma coisa, ninguém me convencia, não. Vai tu, besta. Hoje eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás hoje, irmãos, eu voltaria e fazia tudo diferente. Eu participaria de todas as coisas que eu tive a oportunidade e o privilégio de participar naquela época. Hoje, às vezes, nas minhas orações eu choro. Senhor, meu Pai, como eu fui negligente num momento em que eu não podia ser negligente. Eu perdi muita coisa. Muitas das coisas que eu aprendi como cidadão de Deus na terra foi dentro da igreja, irmãos. Até a falar eu aprendi dentro da igreja. Porque eu só falava na gíria. Pense num malandro sem vergonha, era eu.
tudo na minha vida. E aí, meu chapa? E não sei o que, meu brother. Jesus transformou a minha fala, Jesus transformou a minha vida, Jesus fez de mim um homem, cidadão. Se eu tivesse lá, talvez eu não estava mais nem vivo, porque eu era cego, irmão. Mas graças a Deus, um dia eu me arrependi, verdadeiramente, e Jesus foi misericordioso comigo, e generoso comigo. O tempo passou e Ele restaurou a minha vida. Irmãos, Ele sarou o meu pecado, Ele pode também perdoar a sua, corrigir sua falha. É um sinal que eu tenho que terminar, né? É a tosse da minha esposa. Irmãos, a arca ficou nas mãos de Quireate Jearim durante 20 anos, meus irmãos. E esses 20 anos foram 20 anos de muito lamento no meio do povo de Deus. Desta situação, Samuel chama o povo ao arrependimento. Eu convido já o grupo de louvor aqui à frente, meus irmãos, ao arrependimento. No versículo 3, nós temos o arrependimento aí. Samuel chama o povo. Olha, tirem, vocês querem servir mesmo ao Senhor? O povo sim. Pois tirem tudo que desagrada o Senhor de perto de vocês. E sirva somente a Ele. Eu não sei qual a sensação, irmãos, que vocês têm quando vocês estão orando com Deus. Mas sempre que eu estou orando para Deus, em nome de Jesus, eu não consigo ver outra coisa a não ser Ele. O único Deus. O Deus trino, que são três pessoas, mas se resume em um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É tão bom falar com alguém que você sabe que vai te ouvir. É tão bom você não intermediar suas orações. Você contar diretamente para quem é o dono da razão. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem com um problema, e eu sempre tive isso comigo. Nos problemas da minha vida, como qualquer um de vocês aqui. Eu sempre procuro o dono da razão, do problema. Não adianta. Você está procurando outra pessoa, você tem que resolver com aquela pessoa o seu problema. E quando nós temos um problema com Deus, nós resolvemos com Ele. Só Ele. Só Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Queridos irmãos, precisamos fazer como fizeram os nossos irmãos israelitas lá no passado. Precisamos voltar para Jesus. Não importa quanto tempo você vem sofrendo com o seu pecado, Jesus pode mudar o seu cenário hoje. Pode mudar a sua vida hoje. Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não importa os anos que tiraram, roubaram a arca, a presença de Deus de você, Jesus pode restaurar a sua vida hoje. Pastor, já se passaram 20 anos, pastor. Foram 20 anos de lamento que o povo passou aqui, irmãos. Mas Deus agiu de misericórdia para com esse povo, após um momento de arrependimento e de quebrantamento de coração. O arrependimento, irmãos, dos nossos pecados confessados, cancela a nossa dívida para com Deus, cancela os nossos pecados. Em Atos capítulo 3, 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é a única exigência que Deus pede a nós.
Eu sempre digo aqui, nos meus aconselhamentos, eu digo, irmão, se arrependa do seu pecado. Porque é a única forma que eles serão cancelados.